Os colaboradores de uma empresa, ou os trabalhadores que trabalham com dinheiro, com o caixa, podem ter direito a um abono para falhas, que se trata de uma remuneração. Nos processamentos de salários, nós temos que considerar um conjunto de componentes retributivas, que são as retribuições, e também as componentes de remuneração dos trabalhadores. Neste vídeo vou falar sobre o abono para falhas. Trata-se de uma remuneração a que os trabalhadores poderão eventualmente ter direito. Em primeiro lugar, quero agradecer-lhe muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam todos muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado, sou formador em contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Este vídeo faz parte da rúbrica Trate as Finanças por Tu. É uma das rúbricas que desenvolvemos no canal do YouTube, paralelamente à rúbrica Trate a Contabilidade por Tu. Por isso, se gosta destes temas, pode visualizar os vários vídeos que atualmente temos e colocar o seu gosto, se gostar, e também fazer o pedido de notificações para que sempre que postamos um novo vídeo seja notificado sobre esse mesmo vídeo para que o possa visualizar. Então vamos à temática de hoje, o abono para falhas. É uma matéria que na Certform nós desenvolvemos em vários cursos. Cursos que estão relacionados com a vertente de IRS. Desde logo o curso prático de processamento de salários, IRS Segurança Social com informática aplicada. Também um curso prático de processamento de salários, o curso de especialização em processamento de salários e gestão administrativa dos recursos humanos. E depois o curso prático de contabilidade e fiscalidade com informática aplicada no seu módulo de IRS e o curso prático de gestão fiscal também no seu módulo de IRS. O que é o abono para falhas? Estamos a falar de remunerações a que os trabalhadores dependentes, os trabalhadores por conta de outrem, poderão vir a ter direito. Trabalhadores que manuseiem ou tenham à sua guarda, nas áreas de tesouraria ou cobrança, valores, numerário, títulos ou documentos, sendo por eles responsáveis. Portanto, o abono para falhas é um rendimento do trabalho dependente, a título de remuneração, a que o trabalhador poderá ter direito caso efetivamente tenha estas responsabilidades de lidar com dinheiro. Como é que eu sei que valor vou ter que pagar a um trabalhador que tenha este tipo de funções? Eu vou ter que consultar o instrumento de regulamentação coletiva do trabalho que está adaptado ou que é aplicado àquela empresa em conformidade com a sua classificação de atividade económica. E em função desse instrumento de regulamentação do trabalho, que se aplica àquelas entidades que estão dentro daquela classificação de atividade económica, eu irei procurar pesquisar como vou calcular o abono para falhas, ou seja, que valor vou ter que processar, que pagar ao trabalhador. Depois de calcular esse valor, eu tenho também que conhecer a questão tributária. Ou seja, será que o abono para falhas está sujeito a IRS? Será que o abono para falhas está sujeito à segurança social? Bom, quanto ao IRS, é-nos respondido pelo artigo 2º, número 3, a linha C do Código do IRS. Quanto à Segurança Social, a resposta está no artigo 46, número 2, a linha Q do Código Contributivo.
sendo que no artigo 46, número 3 do Código Contributivo, faz referência que a tributação a fazer será nos mesmos termos do Código do IRS, ou seja, a Segurança Social incide nos mesmos termos do IRS. Então vamos ver como é que se aplica IRS ao abono para falhas. O abono para falhas, ele está excluído de IRS até uma parte. E acima de um determinado valor, que eu vou explicar como é que se calcula, passa a ser sujeito ao IRS. E então funciona da mesma forma para efeitos de segurança social. Segundo o número 2, o artigo 2º, número 3, a linha C do Código do IRS, o abono para falhas está excluído de tributação até ao valor de 5% da remuneração mensal fixa do trabalhador, sendo que esta remuneração mensal fixa não contempla as diuturnidades. As diuturnidades é também uma retribuição que se aplica aos trabalhadores, é uma retribuição que se aplica aos trabalhadores e que tem a ver com a sua antiguidade ao serviço da empresa ou numa determinada categoria profissional. Assim é que está correto. Numa determinada categoria profissional, a antiguidade poderá vir a determinar o direito a diuturnidades. Portanto, nesta fórmula não contam as diuturnidades, será apenas a remuneração mensal fixa do trabalhador, a qual teremos que multiplicar por 5%. Esta remuneração mensal fixa, ela é calculada multiplicando por 14 e dividindo por 12. Porquê multiplicar por 14 e depois dividir por 12? Ou seja, pegar na remuneração mensal fixa, ou na remuneração fixa, multiplicar por 14 e dividir por 12. Porque os trabalhadores têm direito a subsídio de férias, a subsídio de Natal, e portanto no fundo são 14 meses, mais aqueles 12 meses de vencimentos, portanto são 14 meses em 12, e assim forma-se aqui uma média. Pelo que esta é a forma de calcular a remuneração mensal fixa. Bom, mas de tudo isto, o importante é agora vermos um exemplo prático de como é que estas contas são feitas. Trata-se de um caso prático. Eu vou pegar aqui num dos manuais do curso de especialização em processamento de salários e gestão administrativa dos recursos humanos e vou aqui procurar onde descrevo o abono para falhas. Ora, será então o ponto número 10, o abono para falhas. Já agora, nós, dentro daquilo que a lista entre retribuição e remuneração, efetivamente, a diuturnidade é considerada uma retribuição, já o abono para falhas é considerado uma remuneração. Isto é algo que nós temos que compreender nestas formações, a distinção entre retribuição e remuneração, para depois também termos um cálculo correto, por exemplo, daquilo que é o valor hora, a retribuição hora do trabalhador. Mas passando então ao abono para falhas, aqui o número 10, eu tinha dito que tem direito a um suplemento remuneratório designado abono para falhas os trabalhadores que manuseiem ou tenham à sua guarda, nas áreas de tesouraria ou cobrança, valores, numerários, títulos ou documentos, sendo por eles responsáveis. Bom, na perspectiva do abono para falhas e na perspectiva deste tipo de remunerações e retribuições, nós temos uma perspectiva do direito do trabalho, questões laborais e depois temos uma perspectiva fiscal. No mês em que o colaborador estiver de férias e no subsídio de Natal, este abono para falhas não é contemplado.
apenas se existir uso na empresa e vir a expresso no contrato é que poderá ser considerado nos 14 meses. Quando pago regularmente, o abono para falhas é retirado ao trabalhador quando o mesmo estiver de férias. E aí atribui-se esse abono ao trabalhador que o substituir, porque é esse novo trabalhador que vai assumir a responsabilidade pelo caixa e naquele mês ou naquele período das férias é esse o trabalhador que deverá ser contemplado com esta remuneração. O abono para falhas vai variar consoante os acordos da empresa ou os contratos coletivos de trabalho, e o abono para falhas só deve ser pago quando no exercício da função. Os vários contratos coletivos de trabalho, instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, estabelecem o direito ao abono para falhas e como o mesmo deve ser calculado. Portanto, isto vai variar de setor de atividade para setor de atividade, porque cada empresa vai ter a sua classificação de atividade económica e ser-lhe-á aplicado um determinado instrumento de regulamentação coletiva do trabalho. Quanto à fiscalidade, no que diz respeito à tributação deste abono, o artigo 2º, número 3 do Código do IRS, estabelece que se consideram ainda rendimentos do trabalho dependente os abonos para falhas devidos a quem, no seu trabalho, tenha de movimentar numerário na parte em que excedam 5% da remuneração mensal fixa. Será assim tributada em IRS a parcela do abono para falhas que exceder a percentagem de 5% sobre o vencimento mensal fixo, como eu disse, não abrange as diuturnidades, ou seja, aquela retribuição em função da antiguidade do trabalhador. Vamos então ver um exemplo prático. O Mário é trabalhador da entidade XYZ Limitada. Na sua atividade profissional tem responsabilidades pelo movimento do numerário do caixa. Pelo que a entidade patronal, ao consultar o contrato coletivo de trabalho, o CCT, que se aplica à classificação de atividade económica, o CAE, na qual a empresa se enquadra, verificou a obrigatoriedade de pagar mensalmente o valor de 85 euros. Normalmente, o abono para falhas que está contemplado nos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho baseiam-se numa determinada percentagem sobre a remuneração certa mínima mensal do trabalhador. É o que acontece aqui com um dos contratos coletivos de trabalho que estou aqui a analisar neste manual, em que neste setor de atividade desta empresa, os trabalhadores que exercem a função de caixa terão direito a 4% para falhas sobre a remuneração certa mínima mensal, que está prevista para essa mesma categoria profissional e que neste contrato ou neste instrumento pertence ao anexo 2. Esta empresa fez as contas, ao consultar o contrato coletivo de trabalho, chegou a 85 euros. O trabalhador tem direito a 85 euros de abono para falhas. O trabalhador tem um vencimento mensal base de 1.200 euros e a sua antiguidade na empresa determina o valor de 120 euros mensais de diuturnidades. Os pedidos, quais os valores ilíquidos que deverão ser sujeitos à retenção de IRS e à Segurança Social. Bom, eu tinha referido que e isto é algo que está contemplado no Código da Segurança Social. No Código da Segurança Social, para nós sabermos se uma determinada remuneração, uma determinada retribuição é objeto da base de incidência da Segurança Social, nós temos que consultar o artigo 46. O artigo 46 do Código da Segurança Social estabelece, digamos que, aquele tipo de base que está sujeita à segurança social, no caso dos trabalhadores dependentes. O número 2 diz que integram a base de incidência contributiva, ou seja, está sujeito à segurança social. Depois tem aqui uma série de
tipologias de abonos, sendo que na linha K o abono para falhas está sujeito à Segurança Social. Mas ele só está sujeito a partir de um determinado limite. O limite que está estabelecido no código do IRS. E para isso, diz-nos o mesmo artigo, mas o número 3, que as prestações a que se referem as alíneas L, Q, U, V, Z, e lá está o Q, é o abono para falhas, do número anterior serão sujeitas à incidência contributiva nos mesmos termos previstos no código do IRS. Ou seja, vamos fazer incidência da Segurança Social nos mesmos termos do IRS. Então, a conta que vamos fazer para IRS vai funcionar também para a Segurança Social. Pelo que, bom, a remuneração mensal base e as diuturnidades são rendimentos do trabalho dependente, a chamada categoria A, integralmente sujeitos a IRS, pelo que mensalmente serão objeto de retenção na fonte e já agora também de Segurança Social. Os 1.200 euros e os 120 euros de diuturnidades estão integralmente sujeitos ao IRS. O abono para falhas, não. O abono para falhas vai ter uma parte que não faz descontos e, eventualmente, outra, se ultrapassar o limite que eu agora vou calcular, que vai estar sujeito. Então, nós temos que fazer as seguintes contas. Em relação ao abono para falhas, a parte a excluir de IRS e de TSU, taxa social única, tem a ver então com a Segurança Social, corresponderá ao valor de 5% da remuneração mensal fixa. E aqui, como eu tinha dito, vamos excluir as diuturnidades. Não se contempla a diuturnidade. Só vamos contemplar na conta os 1.200 euros do vencimento base. Não vamos somar a diuturnidade. Porque a lei assim o determina. Então, a remuneração mensal fixa será 14, porque vai contemplar, eu aqui tenho que multiplicar por 14, porque são 14 meses, não é? Incluindo o subsídio de férias e o de Natal, vezes a remuneração fixa sem a diuturnidade e depois a dividir por 12, e assim tenho a chamada remuneração mensal fixa. A remuneração mensal fixa será então 14 vezes 1.200 euros, que é o tal vencimento base do trabalhador, vencimento mensal base, a dividir por 12. Nunca esquecer de multiplicar por 14 o vencimento base, dividir por 12 e temos 1.400. E mais uma vez não podemos incluir aqui as diuturnidades. É mesmo o vencimento mensal base. Vezes 14, a dividir por 12, dá 1.400. Então, estes 1.400 multiplicamos por 5%, conforme determina o código do IRS, lá o artigo 2º. E 5% vezes 1.700 dá 70 euros. Então, para efeitos fiscais, isto tem a ver com a questão fiscal, para efeitos fiscais, o abono para falhas até 70 euros para este trabalhador que ganha 1.200 euros de vencimento base, e agora já estamos a ver que vai variar em função do vencimento base do trabalhador, portanto não é igual para todos. Um trabalhador que tenha um vencimento base de 1.200 euros, um abono para falhas até 70 euros, não faz descontos, nem de IRS, nem de Segurança Social. Se o abono para falhas que é pago ao trabalhador ultrapassar aqui estes 70 euros, o excedente vai fazer descontos. Determina-se que dos 85 euros de abono para falhas, porque este trabalhador tem direito a 85 euros, 70 euros estão excluídos. Não fazem desconto de IRS, não se aplica Segurança Social, TSU, Taxa Social Única. Estarão excluídos de tributação. 70 euros estarão excluídos de tributação e 15 euros estão sujeitos a IRS e a Segurança Social. Até 70 euros não há descontos. Acima de 70 euros e de 70 para 85 restam 15. Os 15 euros vão ter que fazer desconto de IRS e de Segurança Social. Então, o que é que está sujeito ao IRS e também à Segurança Social? Os 1.200 do vencimento base,
os tais 15 euros de 85 acima de 70 do abono para falhas e a diuturnidade que está também integralmente sujeita ao IRS e à Segurança Social, o que dá 1.335 euros. Os valores ilíquidos, ilíquido ou bruto, ou seja, antes dos descontos, é de 1.335 e os valores não sujeitos a IRS é de 70 euros. O valor 1.335 será submetido à taxa de retenção na fonte, em sede IRS, a que a entidade patronal aplicará, com base nas tabelas mensais de retenção para o trabalhador dependente, em termos de TSU, ou seja, de taxa social única, no âmbito da Segurança Social. O mesmo valor, os 1.335, está sujeito a 11% de cotizações por parte do trabalhador. Os trabalhadores assumem 11% de segurança social, sai-lhes do bolso. Isso chama-se a cotização por parte do trabalhador. E 23,75% de contribuições por parte da entidade patronal. As empresas, as entidades patronais, têm que assumir 23,75% de segurança social, que lhes sai do bolso e é um custo, é um gasto com o pessoal em termos de segurança social para a empresa. No fundo, todos os meses entregam à segurança social 11%, retirando ao trabalhador a cotização, e 23,75%, assumindo a própria empresa, são 34,75% de segurança social, de TSU, que se aplica sobre os valores ilíquidos sujeitos. E, portanto, é assim que nós trabalhamos aqui este abono para falhas. Também de referir que o abono para falhas é uma matéria que nos nossos cursos nós fazemos a respectiva abordagem prática através da aplicação de gestão do pessoal. Utilizamos o SAS for Accountants para fazer os processamentos de salários e assim dar esta componente fortemente prática que os cursos da Certform têm. E no âmbito dos vencimentos, nas tabelas, nós temos os códigos de remuneração, onde na aplicação informática lá temos como código número 4 o tal abono para falhas. Ele foi criado na aplicação informática para que possa ser processado e quando eu estive a parametrizar a criação deste abono, nós quando criamos um abono no sistema informático, nós temos que o parametrizar para que todas as obrigações da empresa, quer para efeitos de finanças, a autoridade tributária, quer para efeitos de segurança social, quer para a ACT, a Autoridade para as Condições no Trabalho, através do relatório único, sejam efetivamente cumpridas. E aqui este código número 4, o tal abono para falhas, eu atribuo-lhe o código número 4, ele foi parametrizado no âmbito das incidências para só haver tributação em segurança social quando acima da retribuição mensal em 5%. E para efeitos de IRS a mesma coisa. E lá está. É assim que ele funciona a nível informático. A nível informático, nós também temos que ter esta preocupação de parametrizar estes abonos para que depois se possa extrair do sistema informático as várias declarações que vão ter que ser entregues via ficheiro, nesta desmaterialização que nós temos das obrigações fiscais para fiscais, uma das obrigações é a declaração mensal de remunerações que nós vamos ter que entregar portanto, à Segurança Social, e a declaração mensal de remunerações para a Autoridade Tributária, em que também temos a parametrização do rendimento deste vencimento, desta remuneração, assim é que está correto, uma vez que, conforme eu referi, o abono para falhas ele é considerado por parte, nos termos laborais, como uma remuneração. Fica então feita esta abordagem ao abono para falhas. Muitos outros rendimentos do trabalho dependente têm também esta questão de até um determinado limite serem considerados não sujeitos ou excluídos de tributação, e se ultrapassarem esse mesmo limite, passam a estar sujeitos
à tributação, em sede IRS e também de Segurança Social. Acontece o mesmo com, por exemplo, subsídio de alimentação. Quando pago em dinheiro, o limite é 4,77 €, até esse valor está excluído. A partir desse valor, o excesso, o excedente, será objeto de retenção em sede IRS e também de base contributiva para efeitos da Segurança Social. Se for pago em cartão, em ticket, em vales de refeição, então aí temos um limite de 7,63 € por dia. 4,77 em dinheiro, 7,63 em cartão. Mas existem outros rendimentos do trabalho dependente que também têm este tipo de situação concreta de até determinado limite estar não sujeito, ser não sujeito ou excluído, e a partir de um limite ou ultrapassando esse limite, passará a fazer descontos de IRS e de Segurança Social. Está nesta situação, por exemplo, as ajudas de custo, os quilómetros, ou seja, o abono de compensação pela utilização de viatura própria ao serviço da entidade patronal, são os principais que de facto estão submetidos a estes limites. Existem outras matérias que nós abordamos nos cursos práticos da Certform. Para conhecer a oferta formativa da Certform Escola de Formação Prática, pode ir ao nosso site, certform.pt. Atualmente desenvolvemos uma vasta oferta formativa 100% online, quer seja live streaming, ou seja, em tempo real, cursos em tempo real, e em e-learning, através da plataforma de e-learning da Certform. Os nossos cursos, sendo 100% online, significa que os pode fazer a partir de qualquer parte do mundo. A partir de Portugal, a partir de fora de Portugal, poderá fazer os cursos práticos da Certform. São cursos fortemente práticos que vão permitir adquirir as competências, os conhecimentos para poder enfrentar os desafios do mercado de trabalho com a preparação adequada. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até breve, até uma próxima oportunidade.